Fala galerinha, tudo bem? Então, continuando e para poder finalizar o estudo de logaritmo, agora a gente entra na parte de gráfico. E como é uma função logaritmo, então com certeza no final nós deveríamos ou teríamos que fazer esse gráfico. Eu lembro para vocês aqui que quando nós vimos função do primeiro grau, a gente sabia que aquele gráfico daria uma reta. Quando a gente via função do segundo grau, a gente sabe que vai dar uma parábola, tanto com gravidade para baixo ou para cima. E quando dava uma função exponencial, ela dava uma curva meio acentuada ali, onde não cortava o eixo X. Ela cortava o eixo Y, mas não cortava o eixo X. Aqui no logaritmo também não vai ser tão diferente, ele vai ser o inverso da função exponencial. Mas antes de mais nada, eu falo para vocês o seguinte, lembra lá de f de x igual a ax mais b? Aqui vai ser a mesma coisa, só que ao invés do ax mais b ou ax ao quadrado mais bx mais c, eu vou utilizar o quê? Logaritmo. Então vai ficar, quando eu denominar função, ela fica f de x igual a log de x na base a. Lembrando que o f de x eu vou chamar de y, então todo f de x é igual a y. E assim eu troco e eu começo a fazer a minha função. Porque a minha equaçãozinha, vamos dizer assim, onde é f de x eu pus o y e agora onde é x eu vou denominar um valor qualquer que eu quiser para me poder encontrar o meu y e fazer o gráfico. Então assim, eu já falo para vocês como que é o gráfico da função logaritmo. Ela tem aquela característica ali, bacana. Olha ali, ela está meio acentuadinha, porém ela não corta o eixo y, ela corta o x, mas não corta o y. Lembrando, na função exponencial, ela é o inverso. Ela vai cortar o eixo y, mas não corta o eixo x. Por que eu estou falando isso? Porque isso aqui num vestibular, num possível vestibular, você consegue matar o exercício, resolver o exercício só olhando o gráfico, caso se tiver. Então, como eu descobri se ela é crescente ou decrescente? Bom, se a sua base for maior do que 1, ela é uma função crescente. Agora, se ela estiver entre o 0 e entre 1, entre 0 e 1, ela é uma função decrescente. Ou seja, se ela tem que ser maior do que 0 e menor do que 1 para ser decrescente. Eu até coloquei ali uma especificaçãozinha para vocês, maior, a boquinha aberta, ela é para o lado maior. Então aqui, o 0, ele tem que ser maior do que o A ele tem que ser maior do que 0 e menor do que 1. Ou seja, ele está entre o 0 e o 1. Bacana, eu já sei identificar o que é crescente, o que é decrescente. E mais uma vez, o gráfico da função logaritmo ela está sempre localizado acima do eixo y, tá bom? Isso é o gráfico. Vamos lá no exemplo para ver como é que faz. Sim, outra situação também, outra dica, outro bizuzão aí, ela sempre está localizada no primeiro e quarto quadrante. O que é isso, professor? É simples, é você imaginar um ciclo trigonométrico. Olha aqui, um ciclo trigonométrico. Eu vou cortar ele aqui em 4 quadrantes. Cortei. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Então, esses gráficos somente está localizado nessa região aqui, Se ele tiver em outra região, acabou. Não é a função logaritmo, é outro tipo de função lá. Vamos mais para frente estudar sobre isso aí para ver que função que é. Então, não esqueça disso aí, tá certo? Bom, eu tenho uma função ali, f de x igual a log de x na base 2. Eu peguei o f de x e troquei para y. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o valor de x. Para quê? Para eu poder encontrar o meu y. Lembrando que o logaritmo é ali, aquele é uma nomenclatura geral, onde o bzinho é o logaritmando. Então, nesse caso aqui, o meu x é o logaritmando, o meu 2 é a minha base e o logaritmo é basicamente o y ali, o que eu quero encontrar. Então, vamos lá. Vou substituir. Como a minha base ela é maior do que 1,
Ou seja, essa função ela só tem um tipo de característica, que é essa aqui, ó. Ela tem essa característica aqui. Só que eu tenho que ver quais são os pontos. Mas lembrando, gente, às vezes no vestibular, ele não vai pedir você para calcular esses pontos. Tá certo? Então, eu só vou mostrar para vocês aqui como é que faz, porque caso se aparecer, você já sabe fazer. Bom, eu vou escolher esses pontos, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, para mim poder achar os valores de y. E como é que eu achei? Simples. Aí você a todo momento tem que saber utilizar as propriedades. Então eu tenho aqui, ó, vou fazer mais ou menos aqui para vocês entenderem. Eu tenho log de x na base 2. Então, onde é x, agora eu vou colocar 1/4, ou seja, o meu logaritmando é 1/4, a minha base é 2. Então, resolvendo, ó, log de 1/4. Agora presta atenção, isso aqui é propriedade. Gente, eu vou fazer aqui no quadro para facilitar a vida de vocês. Então eu tenho aqui, ó, log de x na base 2. Ótimo. Onde é x, eu vou colocar 1/4 agora. Então vai ficar assim, ó, log de 1/4 na base 2. Só que esse 1/4, galerinha, é a mesma coisa que 4 elevado a menos 1 na base 2. Como assim? É a propriedade de potência. Tá aqui. E agora, logaritmo. Esse 4 eu posso simplificar ele. Então vai ficar assim, ó, o 4, 2 ao quadrado elevado a menos 1 na base 2. Então aqui eu multiplico, ó, 2 vezes menos 1, 2. Então fica log de 2 a menos 2 na base 2. Pronto, propriedade de potência. Ó, vou fazer nesse cantinho de cá. Eu pego esse menos 2, passo para cá. Então fica menos 2 log de 2 na base 2. Log de 2 na base 2, o que você faz? Você pode cortar. Quem que sobrou? Então, o seu y aqui, ele é igual a quanto? Menos 2. Tá aqui, achei, ó. E isso você pode fazer para os outros também. Ó, vou deixar aqui para você dar uma olhadinha, tirar um print. Quer ver? Vamos fazer o outro aqui. Vou fazer de novo, ó. Deixa eu fazer mais organizadinho para vocês aqui. Eu tenho lá a função y é igual a log... Vou substituir o x. Agora, o meu x, ele é meio. Meio na base 2. Então, y é igual a log... Esse meio é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Então, 2 elevado a menos 1 na base 2. O meu y aqui, ó. Então, o que eu faço? Eu pego menos 1, passo para cá, utilizando as propriedades. Vai ficar log de 2 na base 2. Posso cortar? Quem que sobrou? Y igual a menos 1. Está ali como no quadro. Então, muito simples, só que a todo momento você vai estar utilizando o quê? As propriedades matemáticas básicas também. Agora eu vou fazer o meu gráfico. Pronto, fiz. Ou seja, aqui, galerinha, ó, é 1, tá? Deixa eu arrumar aqui. E aqui é o meu 2. Vamos lá. Quando o meu x é 1/4, o meu y é 2. Ó. Quando o meu x é 1/4, o meu y é 2. Ó. Foi meio torto aqui, marquei o ponto. Quando o meu x é meio, o meu y é 2, marquei outro ponto. Quando o meu x é 1, o meu y é 0, então ele fica em cima. O meu x é 2, o meu y já é 1, tá aqui. E quando o meu x é 4, o meu y é 2, como tá lá. Então, olha aí, ligando os meus pontos, ó, eu tenho esse gráfico, uma curvinha aqui. Se você fosse continuar, ele ia ficar fazendo isso até o infinito. Vamos lá. Então, tá aí, esse é o gráfico da minha função crescente. Tá certo? Agora vamos para a função decrescente. Ali a base, eu já percebi que ela é menor do que 1 e maior do que 0. 1,2 é meio. Bacana. Então eu já sei que aquela função ela tem uma característica mais ou menos assim. Ela é uma função decrescente, mas vamos verificar como que vai ficar no gráfico, né? Então tá ali. Eu vou substituir os valores, vou pegar os mesmos valores, 1/4, meio, e vou fazer a minha substituição. E assim você vai fazer
a sua substituição. Bom, então no outro aqui, vamos jogar no gráfico para vocês verem como é que vai funcionar. Então eu tenho ali, ó, y igual a log de x, que agora ele vale 1/4, na base 1/2. Então, y é igual a log, presta atenção, eu vou fazer meio direto aqui, ó. Esse 1/4 é a mesma coisa que 4 a menos 1, que é a mesma coisa que 2 a menos 2. Por quê? Porque 4 é 2 ao quadrado, 2 vezes menos 1, menos 2. Tá bom? Deixa eu colocar aqui para não confundir. Então, fica 2 ao quadrado, ó, menos 1, que vai dar 2 a menos 2. Pronto, vou colocar aqui, 2 a menos 2. O meio é a mesma coisa, ó, 2 elevado a menos 1. Ótimo, coloquei aqui, ó. E agora, presta atenção que eu vou fazer. Esse menos 2 é a mesma coisa que 2 vezes menos 1. Mais menos, 2 vezes 1, 2. Ótimo, então eu vou escrever aqui para facilitar a minha vida. Mais ou menos assim, log é igual a 2 ao quadrado, vezes menos 1, 2 a menos 1. Olha o que eu estou querendo chegar. Vim fazer isso aqui, ó. Y é igual, pego 2 passos para cá, 2, log de 2 a menos 1, log de 2 a menos 1. Como são iguais, eu posso cortar, sobrou 2 como está ali. Beleza. E assim você pode fazendo com os outros, né? Log de meio na base meio, ó, log de meio na base meio, só cortar, y igual a 1. Então pronto, já achei os meus y como está escrito ali. Então vou fazer no gráfico. Bom, mesma coisa aqui, deixa eu colocar aqui, coloquei meio errado, aqui é 1, vixe Maria, aqui é 1, e ali embaixo ele é 2. Então vamos lá, 1 aqui e 2 aqui, ótimo. Quando o meu y for 1/4, quando o meu x for 1/4, o meu y é 2. Quando o meu x for meio, o meu y é 1. Quando o meu x é 1, o y é 0. Quando o meu x é 2, o meu y é menos 1. E quando o meu x é 4, o meu y é 2. Então, ligando o meu gráfico, tá aqui, vai cair nessa situação aqui, tá certo? Então, isso é o gráfico da função logaritmo, tá certo, galerinha? Eu vou deixar um exercício para vocês poderem resolver. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me perguntar. Tá certo, galerinha? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham compreendido e até mais. Valeu!